Eu quero saudar você, que a graça e a paz do Senhor Jesus seja contigo, com a sua família, em nome de Jesus. Nós vamos estar abrindo a palavra do Senhor em João, Evangelho de João, capítulo 4, versículos 21 até o versículo 24. João capítulo 4, versículo 21 ao 24. Peço aos irmãos que se coloquem de pé, aqueles que têm condição, por favor. João capítulo 4, versículo 21 ao versículo 24. Diz assim a palavra do Senhor: Disse-lhe Jesus: Mulher, podes crer-me que a hora vem, quando nem neste monte, nem em Jerusalém, adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes o que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, e importa que seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Amém. Marca o texto aí. Nós vamos agora para Lucas, capítulo 4. Lucas é o evangelho anterior a João. Lucas, capítulo 4. Eu quero ler com vocês versículo 8. Lucas, capítulo 4, versículo 8. Mas Jesus lhe respondeu: Está escrito: Ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele darás culto. Amém? Amém. Pode se assentar. Nós estamos dando continuidade, à mensagem que nós iniciamos na semana passada. Tanto é que nós lemos aí o texto de João. Não lemos todo o texto que nós lemos semana passada, mas a passagem que eu quero enfatizar hoje. E lemos também Lucas 4, versículo 8, que faz essa, apesar das coisas estarem de uma forma intimamente ligadas entre si, adoração, culto, que é o tema dos nossos, esses 2 domingos, desde o passado e o dessa semana, estão intimamente ligados. Uma coisa não dá para se desassociar da outra, mas é possível tratar desses 2 temas de forma separada, porque eles têm suas particularidades, Então nós precisamos entender que a adoração é um ato mais extenso, envolve o culto também, tá? Então, quando nós cultuamos a Deus, nós estamos adorando, tá? Mas nós podemos também pensar o culto com algo também bem amplo também, Eu vou falar um pouco disso também. Então, o culto faz parte da adoração a Deus, tá certo? Então, de uma certa forma, é assim que nós podemos separar uma coisa que envolve a outra, E como nós dissemos semana passada, o Pai procura adoradores, E que a adoração só pode ocorrer quando um homem se torna adorador, sem antes ele ter passado pela experiência do novo nascimento, onde ele nasce da água do Espírito. Ele não é um adorador, de Deus, do Deus verdadeiro, Deus vivo, Deus único. E então só podemos ser adoradores quando esse novo nascimento, que não só nos limpa dos pecados, nos torna capazes de oferecer a Deus algo santo, como também ela nos regenera. Eu falei que a água, da água do Espírito que ela regenera o nosso ser, nos faz novas criaturas, capazes de adorar a Deus, de ser seus adoradores.
E nós falamos que a adoração é muito mais do que cantar, né? É também. É mais do que as expressões de louvor, né? E o levantar das nossas mãos, o se prostrar, o ajoelhar diante de Deus. São todas formas, né? Expressões de louvor, que se de fato não forem acompanhados de um espírito de verdadeira adoração, né? Não passam de mímica, né? Não passa de expressões corporais vazias de conteúdo, tá certo? Então, a adoração, nós explicamos também que a adoração não é o que fazemos, mas é o que somos, né? Tanto é que tem uma música, te adorar é o que sou, né? Não sei se vocês já ouviram, né? Então, é exatamente isso. Eu poderia colocar que a adoração é um estilo de vida, mas estilo de vida, né, parece alguma coisa assim, opcional, né, uma coisa que você faz, né, meu estilo de vestir, alguma coisa que, né, uma moda, né. Filosofia de vida, talvez, né, aquilo que eu coloco como algo que eu direciono a minha vida em torno disso, né. Agora, sem errar, né, eu posso te dizer que é o propósito pelo qual nós existimos, tá? E então Deus quer adoradores, né? Eu já citei isso alguma vez para falar sobre missões, que missões existe porque adoração não existe, né? Como assim, né? É porque o objetivo de fazer missões é alcançar para o Senhor adoradores de toda a terra, não é isso? A Bíblia fala que diante do trono, né, estariam de toda povo, tribo, língua, raça, nação, e eles estariam fazendo o que? Adorando ao Cordeiro, né? Então, nós fazemos missões para levar o nome do Senhor, fazer conhecido o seu nome em toda a terra, né, para que ele possa ser adorado. Por quê? Porque o ser humano existe para o louvor da sua glória. Quando ele não vive para isso, ele está morto. A Bíblia diz, por isso que a Bíblia diz lá em Efésios, que nós estamos mortos em nossos delitos e pecados. Mas como assim? Se ele estava morto, ele está falando agora e estava falando que ele estava morto. Não está falando de morte física, lógico, né? Ele está falando de morte espiritual. Essa pessoa não tem vida espiritual dentro dele, né? O que passa a haver quando o Espírito Santo passa a habitar no homem, né, ele desperta, né, essa faceta, né, do homem, né, para aqueles que creem que o homem ele é tripartido, né, ele é corpo, alma e espírito. E o espírito estava morto e ele é desperto. E quando a Bíblia fala que adorar a Deus em espírito e em verdade, você vai ver ali que não é espírito maiúsculo, não está falando de adorar no Espírito Santo, está falando de adorar com essa, né, com essa característica, com esse atributo que o ser humano tem, que é o quê? Adorar com o seu espírito, tá certo? Então está falando o quê? De uma faculdade, né, dada por Deus ao homem, que o conecta com ele. Porque Deus é Espírito. Só é possível haver uma conexão com Deus se essa conexão for espiritual. Você me entende? Por isso a importância da adoração. Através da adoração, nós nos conectamos com Deus eterno. É o Criador dos céus e da terra. E que bênção, né? Quando você está no êxtase da verdadeira adoração, quanta coisa se passa dentro do seu interior. Há uma edificação, algo, né, tremendo, né, que ocorre, que produz paz de espírito, produz, né, um elevar-se espiritualmente, né, uma experiência transcendental, né, algo realmente maravilhoso para aqueles que já descobriram o que é, né, estar no Santo dos Santos, né? Então, e aí nós falamos um pouco que a prática da adoração, e estamos falando da adoração se transformando em alguma coisa prática. O que nós podemos fazer quando nós adoramos, né? Aí falamos que inclui louvor, né? Cânticos, oração e cânticos, né? Estou falando adoração é a nossa vida como um todo, mas por que você fala assim, eu vou adorar a Deus agora?
se eu deveria estar adorando a Deus continuamente, né? Estou falando agora da prática da adoração, né? Daquele momento de qualidade com Deus. Ele sempre está conosco, mas é aquele momento que você vai, né, agradar a Deus com seus louvores, né? É aquele momento de intimidade com Deus, né? Onde o relacionamento, o nosso amor é expresso através de expressões de louvor, né? Então inclui louvor, oração e cânticos, sacrifícios, porque a adoração no Velho Testamento ela corria através de sacrifícios, né? Então o Novo Testamento, por exemplo, ele coloca o sacrifício de louvor, né, como comparado a frutos de lábios, né, que seria o nosso louvor, a nossa adoração a Deus, prática do bem, né, e a nossa oferta a Deus, tudo que nós ofertamos a Deus. E aí, tanto no sentido espiritual, aquilo, a sua vida dedicada a Deus, seu tempo dedicado a Deus, como também as nossas ofertas, né, financeiras, né, porque a Bíblia diz: honra o teu Deus com as primícias da tua renda, né? Então a Bíblia fala também sobre a questão da oferta material, da oferta física, né? E também quebrantamento, né? É necessário estar presente no momento da adoração, e a essência, né, da espiritual que deve existir, e a verdade. E eu falei que a verdade é muito mais do que só sinceridade, né? A verdade é você estar adorando a Deus, né, o Deus verdadeiro, né? Você pode adorar qualquer outra coisa, né? E também adorar a Deus da forma correta. Tanto é que Jesus estava ensinando aquela mulher: vocês estão adorando porque vocês não conhecem. Então, para ver uma adoração verdadeira, você precisa conhecer o Deus verdadeiro, né? Porque existe, ele pede, né? Eu lembro de um canto que fala a forma correta, a maneira adequada, né? Né, a pessoa que estava louvando, né? O levita estava louvando, né? Ele falava a maneira correta, né? A maneira adequada, né? Quer dizer, adorar a Deus com a disposição correta, com a maneira que Ele pede, Ele requer na sua palavra, né? Então a palavra nos ensina: somente a Ele adorarás e somente a Ele prestarás culto. Agora é importante, eu quero falar sobre culto com você, né? Porque é importante, eu senti a necessidade muito grande de falar. Primeiro, que a coisa que veio para mim foi falar sobre culto, mas eu não poderia falar sobre culto sem falar sobre adoração, né? Porque é algo maior que envolve o culto. E nós estamos vivendo tempos de relativização do culto, né? As pessoas acham que é possível cultuar a Deus, né, sem o culto público. E eu tenho uma notícia muito alarmante para você: que geralmente, se você não cultua a Deus no culto congregacional, no culto público, né, quando eu falo congregacional, não é na nossa igreja não, tá? Em congregação, junto com os irmãos, né, é provável que você, né, com o tempo, deixe de cultuar a Deus no seu particular, tá? Então, uma das maiores fake news, né, que existem, né, é essa que o povo diz, né: eu vou cultuar a Deus na minha casa, eu vou cultuar a Deus sozinho. Geralmente, quando a pessoa chega a essa determinação, eu vou fazer isso, é geralmente porque ela está decepcionada ou passou por um desapontamento, né, no lugar onde ela congrega, né? Então ela acha difícil conviver ou manter comunhão com essas pessoas, e ela diz: quer saber de uma coisa? Eu vou cultuar meu Deus lá em casa, no meu quarto, sozinha, eu e Deus, né? E eu quero dizer para você que isso é uma fake news. E geralmente as pessoas que tomam essa decisão, elas se afastam da fé, elas caem da graça. Por quê? Porque a questão do culto público, né, que eu vou explicar a questão do culto de uma forma mais ampla, né? O culto público é uma manifestação do culto, tá? Mas geralmente quem não faz, porque é ordem bíblica, é mandamento, né? Ele, por ser negligente ou desprezar o culto público, né, o culto em congregação, né, ele
né, ele está como se você tirasse uma parte essencial do culto, na qual o culto não pode sobreviver sem. Você entende? Então, eu estou colocando para você. Agora, vamos pensar o culto de uma forma mais, né, mais elevada, de uma forma mais ampla, né, que envolve a nossa vida. Porque eu já disse para vocês, semana passada eu disse, o culto terminou, mas o culto não acabou. O culto continua com a sua vida aí fora. Não falei? Eu acho que eu falei isso semana passada. Né? Então o culto continua. Então vamos pensar, então como assim que o culto continua, mesmo o culto, né, que envolve nossas práticas espirituais, né, nossa prática, as expressões de louvor a Deus através, né, da adoração que nós oferecemos por meio de cânticos e por meio de ouvir a palavra de Deus, né? Agora, a vida consagrada a Deus, ela já é um culto. Importante você saber disso, né? Colocar isso, fixar isso na sua mente. Romanos capítulo 12, a gente vai dar uma mergulhada desses dois versículos que estão nos versículos 1 e versículo 2 do capítulo 12 de Romanos, para você entender a profundidade, né? Porque Paulo aqui está usando essa metáfora, né, do sacrifício do Velho Testamento, que era um culto a Deus, para comparar ao nosso culto, né, culto de vida, tá? Culto como a expressão da nossa vida. Romanos capítulo 12, versículo 1 e 2 diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo como por sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável, perfeita vontade de Deus. Então, eu já disse, culto é um ato de adoração, tá bom? É uma maneira de nós expressarmos nossa adoração a Deus. E eu disse para vocês também que culto, né, o culto também envolve sacrifício, tá? Na nova aliança, o sacrifício, né, o sacrifício no Velho Testamento, o que era? Né? O sacrifício era, você levava lá, né, os cordeirinhos, né, para serem degolados, né, você poderia oferecer ofertas pacíficas e holocaustos. As ofertas pacíficas normalmente eram ofertas de gratidão. Você fazia por livre e espontânea vontade, tá? Você queria agradecer a Deus, você quer oferecer algo a Deus sem que seja pedido. Mas mesmo as ofertas pacíficas eram reguladas, tá? Por quê? Porque não se adorava a Deus de qualquer forma, tá? De qualquer maneira. Então, e tinha os holocaustos. Os holocaustos já eram ofertas requeridas, que eram o quê? Aquelas que se fazia para expiação de pecado. Quer dizer, você ia lá, você estava, né, querendo que seu pecado fosse expiado, tá? Então você levava uma oferta pelo pecado, e aí impunha a mão sobre a cabeça do cordeiro, ele era degolado, aquela oferta era oferecida a Deus para remissão de pecados, tá? Apesar que era de uma forma simbólica, porque a remissão realmente verdadeira só se deu em Jesus Cristo. Mas aquilo lá era para lembrar que o Cordeiro viria para remir os pecados de todos, mesmo aqueles que no Velho Testamento, né, estavam vivendo na expectativa da promessa, né, do Cordeiro, o verdadeiro Cordeiro de Deus que viria para tirar o pecado do mundo. Então, queridos, só que por que Paulo coloca aqui o sacrifício vivo? Por quê? Porque o sacrifício era imolado, né? Aquilo que era oferecido, ele era morto, ele era abatido, tá? E nós, quando oferecemos na nova aliança, o nosso sacrifício, ele é o quê? Ele é vivo. E não existe, não pode haver sacrifício sem corpo, né? Tanto é que quando um filho vem ao mundo, né, por que ele veio em corpo? Né? No Salmo 40 é um salmo profético, uma das partes lá ele fala, né? Sacrifícios e holocaustos não quiseste, corpo comigo formaste. Por quê? Porque ele precisava ter um corpo para oferecer a Deus como sacrifício. Agora, esse tipo de sacrifício, né, para perdão de pecados, esse nenhum homem pode fazer, tá?
Só Jesus foi o sacrifício perfeito pelos pecados. Agora, um sacrifício de louvor a Deus, de adoração a Deus, este nós podemos e devemos fazer. É este culto que Paulo está nos rogando para que façamos, né? Quando ele está falando com rogo, né, ele está insistindo, ele está rogando, irmãos, vocês precisam de fazer isso. Vocês precisam oferecer a vida de vocês a Deus como um sacrifício. Não é para vocês se autodegolarem, é para vocês se oferecerem no altar de Deus como sacrifício vivo. Agora, tem um outro detalhe: o sacrifício tem que ser santo. Por quê? A oferta que era dada a Deus era sem mancha, sem defeito. Isso simbolizava o quê? Sem pecado. Então, o sacrifício, Deus não vai aceitar uma vida colocada no altar dele, né, manchada pelo pecado. Então o sacrifício tem que ser santo, pois demanda a consagração de nosso corpo para ser templo do Espírito Santo. Você entende? Porque o sacrifício ele era oferecido onde? Ele era oferecido no templo, né? Quando não havia o templo, era o tabernáculo, mas era templo, era um templo ali, né? Então, se nós queremos agradar a Deus, o nosso sacrifício tem que ser vivo, né? Feito em vida. Ninguém vai poder oferecer sacrifício depois que morrer, tá? E ele tem que ser santo. É por isso que a Bíblia diz que nós devemos nos abster das paixões mundanas, né? Das coisas deste mundo. Diz aí em 1 Pedro 2,11: amados, exorto-vos, como peregrinos e forasteiros que sois, a vos absterdes das paixões carnais que fazem guerra contra a alma. Não é nem contra o espírito, é contra a sua própria vida, é contra o seu bem-estar emocional, tá? O pecado destrói o homem não somente espiritualmente, mas ele destrói o homem também nas suas emoções, tá certo? Então fazem guerra. É para o nosso bem que Deus está pedindo isso de nós, que nós nos ofereçamos a Ele, né, como um sacrifício vivo, separado, né, capaz de ser sua habitação. Quando fala de abster-nos, né, abstinência significa você abandonar alguma coisa que normalmente te faz falta, né? Quando fala abstinência, mas aquilo lá eu gostava tanto, né? Mas eu tenho que me abster disso. Então você vai viver uma vida de abstinência a prazeres, que são prazeres, a Bíblia não nega, mas são prazeres carnais, que no fim delas, né, só há morte. Ela te traz um prazer momentâneo, mas o fim dela é morte, tá certo? Então por isso que nós temos que consagrar-nos a Deus para ser santos. E aí ele diz, né, o sacrifício tem que ser vivo, né, santo e agradável. Esse agradável aí, na verdade, ela só nada mais né, do que o fato dele já ter sido oferecido em vida, né, por uma vida de sacrifício a Deus, e ele se torna agradável, né? Então ele se torna agradável a Deus. Olha que interessante, né? Porque quando se oferecia o sacrifício, ele não era só morto. Você pensava assim, agora o cordeiro já morreu mesmo, nós não precisamos fazer mais nada. Mas não era. A ordem é para que, além do sacrifício ser morto, ser degolado, ele tinha que ser colocado no altar do sacrifício. Ali ele era queimado. A carne era consumida. Acho que se você tem um pouquinho de percepção espiritual, você vai entender aí o significado disso, né? O que significa? Que ele pode não demandar a morte física, né? Não existe hoje, nós não fazemos sacrifício onde, né, há morte física, né? Mas há o que? A morte, sim, né? Uma morte do que? Do nosso velho homem, tá? Então a carne, ela é consumida pelo fogo, simbolizando o quê? A eliminação da nossa carne. A Bíblia fala claramente, para nós morrermos para a nossa velha natureza, morrermos para o nosso velho homem, né? A carne deve ser eliminada. Então aí ela se torna o quê? Sacrifício agradável a Deus. Se você vê, quando Noé sai da arca, o que ele faz?
primeira coisa que ele faz, ele presta culto a Deus através de quê? Através de sacrifício, né? Ele vai, Deus já sabendo que ele ia fazer, né? Algo que Deus já tinha demandado, ele leva animais impuros, mas ele leva também animais puros, né? Os puros deveriam levar 7 pares deles. Para quê? Para que quando ele saísse da arca, ele oferecesse sacrifício a Deus. E aí diz que quando ele oferece o sacrifício, Gênesis 8, 20 e 21 diz assim: levantou Noé um altar ao Senhor, e tomando de animais limpos, de aves limpas, ofereceu o holocausto sobre o altar. E o Senhor aspirou o suave cheiro, e disse consigo mesmo: não tornarei a amaldiçoar a terra por causa do homem, porque é mau o seu desígnio no íntimo do homem desde a sua mocidade, nem tornarei a ferir todo vivente como fiz, né? Aí Deus faz uma promessa para o homem que nunca mais destruiria a terra com chuva. Mas o que eu quero enfatizar, né? Eu vou até trazer a NVI, na versão da NVI, o que ela traz assim: o Senhor sentiu o aroma suave, o aroma agradável da adoração. O aroma agradável da adoração. Aquilo para Deus foi um aroma suave. Não sei que foi essa semana ou semana passada. A gente estava, um dos vizinhos nossos lá estava fazendo churrasco, né? Aí a gente, que cheiro gostoso, né? Aí dava vontade de igual um desenho, você vai seguindo, vai voando, né? Seguindo o cheiro, né? E é mais ou menos isso. Aquele cheiro daquela carne queimada, né, era um aroma suave e agradável a Deus. Deus, na NVI, deixa mais claro que era o quê? O aroma daquela adoração servida a Deus. Quando a nossa carne é consumida, né, no altar do sacrifício, quando nós nos consagramos a Deus, no sacrifício vivo, o fato de nós dedicarmos a Deus e ao mesmo tempo, né, fazer morrer a nossa natureza terrena, isso sobe a Deus como um aroma de sacrifício agradável. Essa expressão aroma suave você vai encontrar diversas vezes. Algumas vezes em Êxodo, porque Deus começa a instituir algumas regras para a adoração, o culto que era prestado. Em Levítico, em praticamente Levítico inteiro, porque todos os sacrifícios que eram feitos, ali ele terminava com a expressão: e era aroma suave e agradável a Deus, né? Então, Paulo descreve esse ato de nós nos consagrarmos a Deus, de nós buscarmos uma vida, né, de santidade, onde o sacrifício de nos abster das paixões carnais que estão presentes é um culto a Deus, né, feito através do nosso sacrifício. E isso não é um mero ritual irrefletido, tá? Estou fazendo isso porque mandaram. Porque minha religião não permite. Porque nós temos uma regra lá, que isso não pode, isso pode, isso não pode, isso não pode. Isso não é culto racional. Isso é seguir uma religião, né, de forma fanática, né, legalista. Você faz porque falaram para você que você tem que fazer. Mas na verdade o seu coração ainda está voltado para essas coisas. Está voltado para as paixões carnais. Você está na igreja, mas eu sei que é melhor para mim, mas eu vou ter uma saudade. Não, mas quando eu aprontava, quando eu ia, eu fazia. Né? Isso não pode ocorrer, porque você é nova criatura. Essas coisas para você, né? A Bíblia fala, tudo se fez novo, as coisas velhas se passaram. Esse tipo de coisa para você, né? Você não vê sentido, você não vê satisfação nessas coisas, pelo contrário, né? Então, é o culto racional. E aí, queridos, vem o resultado, porque parece que nós estamos vivendo uma vida de sacrifício, né? É um culto que você mata a carne, você está ali vivendo uma vida de sacrifício, buscando viver santidade, como se fosse uma coisa fria, dura, rígida. Mas o que acontece é que, ao não nos conformarmos com este mundo, que também é parte do sacrifício, né, a transformação da mente representa a transformação de um sacrifício. Esse sacrifício que você está fazendo se torna a adoração.
E a adoração, queridos, quando você se conecta com Deus em oração, tudo que você abriu mão, né? Tudo que você fala assim, não, eu abro mão desses prazeres momentâneos, eu abro mão dessas alegrias efêmeras, aí você recebe na adoração isso de volta. A paz de espírito, o transporte, né, o elevar espiritualmente, aquilo que... É por isso que a Bíblia diz, né, que você vai experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Amém. Isso é muito mais do que bem-estar. Você pode experimentar isso com dívida ou sem dívida, com doença ou sem doença, com problemas ou sem problemas. Por quê? Porque estar no centro da vontade de Deus, né, te confere uma paz de espírito, uma consciência limpa de que eu estou vivendo a vontade de Deus na minha vida. Se Ele quiser ou não quiser, Ele continua sendo Deus. O meu culto continua sendo oferecido a Ele. Por quê? Porque Ele não é circunstancial. É a minha vida, é o meu propósito de vida. Eu vivo para isso. E eu sei que Deus está no controle de todas as coisas. Quer estejam bem, quer estejam ruins, Deus continua no controle. Ele está cuidando. E, né, independente de você falar assim, mas Deus vai me dar a vitória. Não, você já é mais do que vencedor. Amém? Mais do que vencedor. Porque nem morte, nem vida, nem principados, potestades, fome, perigo, espada, nudez, nem coisa do presente, nem do porvir, nem anjos, nem potestades, nada pode separar você do amor de Cristo. Aleluia. Então você é mais que vencedor. Independente do seu estado atual, a sua condição é que você está sentado nos lugares celestiais em Cristo Jesus, acima de todo principado, potestade e poder. E nada pode mudar isso. Nem o diabo pode mudar essa realidade. Então você vai experimentar isso. Agora, para que você, né, continue experimentando isso, você precisa viver uma vida de culto a Deus. Né? Esse culto que eu estou falando para você, que é uma vida de dedicação a Deus, uma vida de santidade a Deus, uma vida de abstinência com relação às coisas deste mundo, né? Esse é o seu culto de vida. Agora, é muito importante que você também tenha uma prática de culto. Aí eu estou falando agora de prática. Culto sendo praticado, né? Como algo que Deus requer aos santos que façam, né? E geralmente na Bíblia esse culto deve ser oferecido em comunidade. Então, agora vamos começar a falar um pouquinho, né, sobre essa questão do culto. Onde começou os cultos? Na Bíblia, né? Ela começou com a descendência de quem? Descendência de Sete. A Bíblia diz lá que eles começaram a invocar o nome do Senhor. E quando ele teve Enos, e ali diz, Gênesis 4:26, começou-se a invocar o nome do Senhor. O que significa isso? Se você vai achar essas passagens de Samuel, de Jeremias, e foi invocar o nome do Senhor. Se você pegar o contexto ali, era um contexto de culto público. Pessoas se reunindo para cultuar a Deus. Tá? Mas não existia culto então antes da descendência de Sete, né? Que foi aqueles, né? A descendência do justo e a descendência do ímpio. Por quê? A descendência de Caim, ela começou a viver a vida para desenvolver coisas dessa terra, né? Eles começaram a trabalhar com ferro, com música, enfim, dedicaram-se para as coisas deste mundo, como muitos estão fazendo, né? Vivendo em função de desenvolver a tecnologia, desenvolver as artes, não, isso não seja bonito, importante, né? Deus deu condições de inteligência ao homem, mas você viver somente em função disto, isso não pode ser o significado da vida de ninguém, né? Por quê? Porque isso só traz desenvolvimento, progresso para a vida na terra, mas não diz nada a respeito com relação à vida eterna. E é essa a importância que a descendência de Sete, né, que foi dada em lugar de Abel, por isso teve o nome Sete, significa o designado, o escolhido, aquele que veio em lugar de Abel,
que morreu pelas mãos do seu irmão, né? Então pessoas começaram a cultuar a Deus. Ah, mas não existia culto antes? Claro que existia, mas não era culto público. Tanto é que quando Abel e Caim oferecem sacrifício, oferecem, né, oferta ao Senhor, o que é aquilo? Aquilo é culto. Eles estavam cultuando a Deus, tá certo? Então, não podemos pensar que não existia culto até chegar, né, a descendência de Sete. Mas o nome do Senhor começou a ser invocado de forma pública, né, pessoas se reunindo para fazer isso, né, nessa passagem. Então, Deus sempre desejou um povo separado para lhe prestar culto. Quando Deus tira o povo de Israel, lá do Egito, né? O que Deus manda a Moisés? Ele mandou ele falar isso 10 vezes com o faraó, né? Ele manda ele falar para o faraó que o Senhor me enviou a ti para que eu leve o povo, o seu povo, para lhe servir. A tradução da atualizada traz servir, mas a tradução que nós temos da NVI, ela traz para prestar-lhe culto. Prestar-lhe culto, né? E olha né, ali o diabo estava tão encarnado ali no faraó, que houve um momento que ele parecia que ia ceder, né? Que ele falou, então vão. Vocês podem ir então, mas aqui, não levem nem as mulheres, nem as crianças. Como se prestar culto a Deus, nós devemos deixar de fora as mulheres e as crianças. Não, as nossas crianças e as nossas mulheres vão conosco. Não, tudo bem, vocês vão, mas não vão levar gado nenhum. A preocupação de Faraó é que, se eles iam só para adorar a Deus no deserto, que eles retornassem, né? Então, se eles segurassem as mulheres e as crianças, né, ele falou assim, esse povo vai precisar voltar por causa da sua família, né? Então, Moisés foi irredutível, não vai as mulheres e as crianças também, né? Então, vocês não vão levar o gado de vocês. Não. Moisés falou, não vai ficar nenhuma unha aqui no Egito, né? Aí, o faraó revoltou, né? Revoltou, então não vai ninguém, não vai nada, não vai de jeito nenhum. Por quê? Porque eles iam precisar dos animais para fazer o sacrifício a Deus, né? E, enfim, então é importante entender que Deus queria retirar o povo do Egito, não era só para sacrificar no deserto, né? Ele ia retirar o povo dele para levá-los para uma terra, né, onde Deus faria deles o seu povo particular para prestar louvor, serviço, adoração e culto a Ele. Isaías, ele deixa isso bem claro, né? Quando ele diz aqui, Isaías 43, 21. Você vai encontrar outros versículos como esse, tá? Mas esse aqui está bem claro, né? O propósito de Deus, quando Ele chama um povo para ser o seu povo. Isaías 43, versículo 21, diz assim, ao povo que formei para mim, para celebrar o meu louvor. O povo hebreu é um povo que não existia. Deus chamou este povo à existência. Quando Ele chama Abraão, vou fazer de você uma nação. Então quem iniciou, quem fundou, né, a nação de Israel? Foi o próprio Deus. Então Ele formou e fez este povo para quê? Para celebrar o seu louvor, né? E agora, quem é o povo de Deus? Eu ia falar dispensação, na nova dispensação, mas essa palavra ela tem algumas complicações religiosas, né? Porque fala sobre dispensação da lei, dispensação da graça, como se não houvesse graça também no Velho Testamento. Então há algumas complicações quando você fala de dispensação, tá? Então vamos usar a nova aliança. Nós estamos até o nome da nossa congregação aqui, né? A nova aliança, essa aí é bíblico, não tem erro, né? Na nova aliança, assim como o nosso sacrifício agora é um sacrifício vivo, né? Na nova aliança, quem é o povo de Deus para celebrar o seu louvor? Não. Nós quem? O que nós somos? Igreja. A igreja é o povo escolhido de Deus para celebrar o seu louvor. Amém?
Então, querido, entenda, o culto não só ele agrada a Deus, como ele é fonte de alegria para o povo, né? Quando nós cultuamos a Deus, né? Assim como quando diz lá, João teve uma visão do incenso subindo e fogo descendo do céu, é mais ou menos isso que acontece. A adoração sobe, o fogo cai. Então vejam lá, quando Salomão estava consagrando o templo que ele havia acabado de construir, o que aparece lá? A Shekinah, o fogo, né? A presença gloriosa de Deus se manifesta. Normalmente, como que ela se manifestava? Manifestava como uma nuvem de glória. As crianças que estavam na escola da EPD, né? EPD online que nós tivemos hoje de manhã, elas viram, né? O que era a Shekinah, né? Ela durante o dia, ela era um pilar de nuvem, né? Uma nuvem que fazia sombra para que o povo no deserto, né? Não morresse, né? Escorricado pelo sol escaldante do deserto. E à noite, e vocês sabem, né, que como não há, né, o deserto, só areia, não retém calor, o mesmo calor que está muito presente durante o dia, né, à noite ele se esvai, né, não tem vegetação, nada segura o calor. Então acontece temperaturas altas durante o dia e temperaturas, né, baixas, muito baixas durante a noite. E o que a Shekinah fazia? A Shekinah, ela se manifestava como um pilar de fogo, né? Que não só iluminava o acampamento, como trazia calor, né? E a mesma Shekinah, aquela que aparecia quando Moisés entrava para falar com Deus, luz brilhante da presença de Deus, aparecia para ele, e Deus, e ali ele descrevia como falando face a face com Deus. A gente pensa, não, mas era tão glorioso, sendo que a Bíblia fala, muito mais gloriosa é a aliança eterna. Por quê? Porque ela não é baseada em coisas visíveis, ela é baseada em coisas invisíveis que são eternas. Então, essa presença gloriosa de Deus está morando dentro de quem? Não é a presença manifesta de Deus? Então, maior é a glória que está morando dentro de nós. Então, o que acontece? Diz lá que quando a presença gloriosa de Deus se manifestou no templo, o que os sacerdotes tiveram que fazer? Sair. Não puderam ficar dentro do templo, porque não estava aguentando. É por isso que a música fala, não conseguiremos ficar de pé. Tamanha sua glória sobre nós. E aí só tiveram que, né, deixar a presença de Deus encher o templo. Não tinha lugar para o homem. Outra mensagem aí, né, para você, metáfora para você, né, pegar para você. Não tem lugar para o homem, né? Ele tem que estar subjugado. Então, é disso que falo, né? Quando nós prestamos culto a Deus, a manifestação de alegria, a manifestação da presença de Deus. A Bíblia diz que na tua presença há plenitude de alegria e delícias perpetuamente. É isso? Está lá nos Salmos. E segundo Crônicas 30, 25, 27, quando Ezequias há um avivamento espiritual, ele faz uma reforma religiosa, ele celebra a Páscoa como há muito tempo não se havia celebrado. Aliás, eles dizem assim, desde que Salomão, né, edificou o templo, não havia havido, né, uma festa, uma adoração, uma Páscoa como aquela que eles estavam tendo. Diz o texto que o coração do povo se encheu de alegria, né? Eles estavam repletos de alegria, né? Por causa do quê? Por causa daquela celebração, por causa daquele culto. Então, quando a Bíblia diz celebrai com júbilo ao Senhor, Salmo 100, né? Quando a Bíblia diz lá no Salmo 95, né, para nós entrarmos em seus átrios com cânticos, né? Vinde, cantemos ao Senhor com júbilo, celebremos, fala de festa, ao rochedo da nossa salvação. Aliás, numa das vezes que Moisés fala para Faraó, que ele queria sair para adorar, né, ele usa assim, nós vamos fazer festa ao Senhor, né? Ele usa exatamente essa palavra, nós vamos fazer festa ao Senhor. Então, por quê? Porque adorar a Deus, tem que haver uma festa, né, espiritualmente falando, tá? Pode haver também júbilo, né, visível, quando você percebe a manifestação da presença de Deus no meio do louvor, há glórias a Deus, há palmas, há
né, aleluias, não é verdade? Mas ao mesmo tempo a festa aqui, dentro do nosso interior. Então quando diz para celebrar com júbilo ao Senhor, embora pareça uma ordem, né, você tem que adorar a Deus com alegria, mas como é que você coloca alegria se você, né, não está entusiasmado para louvar a Deus? Na verdade, quando a adoração verdadeira acontece, a alegria já não é um elemento presente. Ela está presente no meio da adoração. Por quê? Porque Deus habita no meio dos louvores, diz a palavra de Deus. Aleluia. Está vendo? Tanto que é importante, né? Estamos falando agora de culto público. A igreja é na nova aliança o povo escolhido, predestinado para o louvor da glória de Deus. Quer ver isso? Efésios, né? A Bíblia diz que Deus tiraria do povo de Israel e daria a um outro povo que lhe produzisse respectivos frutos. Israel, ainda Deus tem um plano com eles, tá? Mas Israel de Deus pode até ter judeus, mas se eles o quê? Fizerem parte da igreja, tá? Então pode haver um avivamento prometido para Israel, mas por enquanto quem é o povo de Deus agora na nova aliança é a igreja. Efésios claramente nos relata isso, né? Por quê? Porque diz que Deus disse que de Israel e dos gentios ia fazer dois povos? Não, um só povo, uma só família, tá? Através da fé em Jesus. E Efésios capítulo 1, aliás, Paulo repete duas vezes para ficar bem enfático. Ele diz no versículo 5: nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade, para o louvor da glória da sua graça, que Ele nos concedeu gratuitamente no amado. Então já disse, é impossível ser adorador sem ser filho, né? Ele nos adotou. Então para quê? Para o louvor da glória da sua graça. Então diz também o versículo 11: nele digo, no qual fomos também feito herança. De novo a palavra predestinado, segundo o propósito daquele que faz todas as coisas, conforme o conselho da sua vontade. Para quê? A fim de sermos para o louvor da sua glória, nós, o que de antemão esperamos em Cristo. Para sermos para quê? Para o louvor da sua glória. Você existe para o louvor da glória de Deus. Amém. Alguém pode dar um glória aí? Pode dar um glória melhor? Glória a Deus. Amém. Você foi predestinado para o louvor da glória de Deus. Obrigado. Deus abençoe. Você foi predestinado para o louvor da glória de Deus. A igreja é uma necessidade percebida e provida para o homem. Por quem? Por Jesus. Por quê? Porque o ser humano é um ser social. Então, queridos, né, assim como o povo de Babel, se ajuntou, né, para fazer algo contra o Senhor, né, porque havia ali uma sinergia, né, as pessoas unindo forças para um propósito fora da vontade de Deus. Por isso que Deus veio o quê? Confundiu as línguas e dividiu né, Ele espalhou os povos sobre a terra. Por quê? Porque Deus disse, agora não haverá limites para tudo aquilo que o coração do homem queira fazer, né? Então, o que é o contrário de Babel? É quando nós vemos em Jerusalém nações de toda parte da terra, as suas próprias línguas ali reunidas, e aí o Espírito Santo desce. E pessoas de nacionalidades diferentes, culturas diferentes, se unem num só propósito de que se tornar igreja. Ali a igreja se inicia, né? E como é que vivia a igreja? Ela louvava a Deus com alegria, singeleza de coração, partia o pão, era perseverante na doutrina dos apóstolos, perseverava na oração, e Deus abençoava, e ia acrescentando pessoas, né? Por quê? Porque quando há mover de Deus, pessoas são atraídas, né? Então, uma necessidade percebida. Deus sabe que nós precisamos viver
unidos para encorajar-nos uns aos outros. Então, Jesus, Ele é o fundamento da igreja. Porque se a igreja fosse estabelecida sobre outro que não Jesus, ela não estaria de pé hoje. Porque só Jesus garante a existência da sua igreja. Ele disse: as portas do inferno vão lutar contra ela, mas não prevalecerão. Amém? Então, quando nós estamos unidos, Jesus está presente. Por quê? Porque Ele é o fundamento da igreja. Então, se há a presença de Jesus, há a presença do seu poder, da sua autoridade, então diz lá em Mateus capítulo 18, Mateus capítulo 18, versículos 18 a 20: em verdade vos digo que tudo o que ligardes na terra será ligado nos céus, e tudo o que desligardes na terra terá sido desligado nos céus. Em verdade também vos digo que se dois dentre vós sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa que porventura pedirem, ser-lhe-ás concedida por meu Pai que está nos céus. Porque onde estiverem dois ou três reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Glória a Deus. Amém? Glória a Deus. Então, por quê? Porque quando nós concordamos em oração, nós dizemos amém, milagres acontecem. Quando nós abençoamos alguém, quando nós perdoamos alguém, por isso que Paulo diz: se vocês perdoarem, eu também perdoo. Por quê? Porque a autoridade no nome de Jesus, porque Ele está em nosso meio. É como se nós estivéssemos fazendo no lugar dele. Nos reunimos em seu nome, adoramos no seu nome, oramos no seu nome, e coisas sobrenaturais acontecem. Amém? Então, por quê? Porque há poder, autoridade no seu nome. A comunicação de bens espirituais. Quando Paulo desejava visitar a igreja de Roma, ele disse a eles que o desejo de vê-los, estava baseado também, diz aqui no versículo 11, versículo 12: por muito desejo ver-vos, a fim de repartir convosco algum dom espiritual, para que sejais confirmados. Isto é, para que em vossa companhia, reciprocamente, nos confortemos por intermédio da fé mútua, vossa e minha. Queridos, tem coisas que só podem ser comunicadas na presença. Então tem crente abrindo mão disso, do poder, da autoridade que nós temos quando nós estamos juntos, dos bens espirituais que nós podemos comunicar uns aos outros. Porque senão Paulo assim: eu vou comunicar com vocês à distância, recebe aí, fazer alguma coisa tipo, sei lá, aquele negócio de lançar a bola de fogo, esqueci o nome daquilo, Não, precisava ser feito presencialmente. E ele disse: eu vou repartir, mas eu vou receber também, para que reciprocamente nos confortemos, por causa da fé mútua. Eu já falei, é o caso da brasinha tirada da churrasqueira. Por que as outras continuam acesas e a que tirou apaga logo? Porque não está junto com as outras. Para você continuar alimentando a sua fé, você vai fazer isso através de quê? Irmão, vai contando testemunho um para o outro, edificando o outro. Deus falou comigo isso essa semana, A nossa companhia, estar junto com pessoas que comungam da nossa mesma fé, isso alimenta a nossa fé, edifica o nosso espírito, edifica a nossa fé. E é assim que Jesus edifica a sua igreja. Por quê? Porque essa igreja é corpo. É uma mútua edificação. Se você, em 1 Coríntios 14, 26, vai falar sobre isso. Diz assim: que fazer, pois, irmãos, quando vos reunis? Está falando de reunir, tá? Um tem salmo, outro doutrina, este traz revelação, aquele outro língua, e ainda outro interpretação. Seja tudo feito para edificação.
Deus quer edificar o nosso espírito, a nossa fé, a nossa esperança. E nós fazemos isso através de quê? Uns aos outros. Porque nós somos um corpo. Porque nós somos um corpo. 1 Coríntios 12, 27, está dentro do mesmo assunto. Paulo está falando aqui desde o capítulo 12 até o capítulo 14 do mesmo assunto. Dons espirituais, corpo. E aí, ele vai dizer aqui no versículo 27, ora, vós sois corpo de Cristo, e individualmente membros desse corpo. Nós somos membros de um corpo, querido. E como que pode um olho viver fora do corpo? Uma perna viver fora do corpo? Não tem jeito. Não tem jeito. Eles estão interligados, nós estamos conectados. Nós não podemos viver fora do corpo. Lembrando do sistema digestivo, o que leva, né, para as nossas células, né, os nutrientes, para que, né, para que os nossos órgãos, né, sejam, cada célula de cada órgão seja alimentada. Precisamos primeiro alimentar, né, há um processo de digestão onde, né, esses nutrientes, né, são partidos até se tornem moléculas, né, que possam ser levadas pelo sangue. Mas para isso acontecer, né, quantos processos precisam acontecer? O sangue precisa ser oxigenado pelo pulmão, mas ele precisa ser bombeado pelo coração, né? E aí cada um fazendo a sua parte. É por isso que diz que um corpo interligado, um corpo unido, ele produz o crescimento de si mesmo. Cada um fazendo a sua parte. O que consola, o que exorta, o que exerce misericórdia, o que traz uma palavra profética, o que ensina. Então todos nós somos edificados uns pelos outros. Amém. Como diz, somos um corpo. Tem uma canção antiga que fala: somos um corpo em Cristo. Aleluia. Somos um corpo em Cristo. Aleluia. Quando estamos juntos, entre nós Jesus está. Quando estamos juntos, há poder e autoridade em seu nome. Quando estamos juntos, há poder e há autoridade no nome de Jesus Cristo. Dos irmãos podemos receber amor, ajuda, edificação, e de Deus aquilo que o homem não pode dar. Mas Deus sabe que nós podemos ministrar uns aos outros, e isso Ele não vai dar. Por quê? Porque isso é nossa função. Ajudar uns aos outros, cooperar uns com os outros, carregar a carga uns dos outros, orar uns pelos outros. Isso é nossa função. Mas há coisas que só Deus pode dar. E o Salmo 133 diz: como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. E ali diz, porque há um limite territorial. Ali ordena o Senhor sua bênção e vida. Diz, é como o óleo que desce pela barba de Arão. Fala de unção, fala de bênção, fala de vida espiritual que só Deus pode ministrar. Daí a importância de estarmos juntos. O que nós estamos fazendo com você que está nos vendo aí, tá? É te dando um paliativo, é te dando alguma coisa, né, que vá suprir pelo menos a sua necessidade de meditar na palavra de Deus. A menos, é claro, que você esteja aí levando a sério muito esse culto doméstico que você está fazendo, né? Eu acredito então que você está realizando um culto. Mas se você está só assistindo, né? Só assistindo, saiba que isso é só um paliativo. Se você deseja realmente oferecer um culto público a Deus, tal qual a palavra de Deus nos demanda, você precisa estar aqui. Por quê? Porque o que eu tenho ouvido de pessoas falar assim: tem tanta gente que aproveitou, né, para escapar da igreja, para nunca mais aparecer de novo, né?
Porque já apareceu períodos de pandemias que passou, eu entendo, eu sei, tem gente que até eu já conversei, né, que realmente ainda, né, não se sente seguro, mas procura acompanhar os cultos, né? Eu entendo, se é realmente, honestamente, essa é a sua condição, eu entendo, tá? Mas nós, né, assim que, né, você se sentir seguro, você precisa estar aqui de volta, né? Por quê? Porque Jesus nos fez corpo, Jesus não nos fez igreja. Nós não podemos estar separados uns dos outros. Muito importante isso. E é por isso, concluindo, é que a Bíblia nos manda não deixar de congregar. É o título, a parte do título da mensagem. Porque não posso deixar de congregar? Por todos esses motivos que eu já te falei, né? Hebreus 10, 23 diz assim. Hebreus 10, 23, eu vou terminar com isso. 10, 23. Guardemos. Peraí, 10. Tá aqui. Na verdade é o 24 e 25, tá? Consideremos também uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns, antes façamos admoestações, tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Olha só o que ele continua falando. Porque se vivermos deliberadamente no pecado, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. Ele está falando aqui de uma possibilidade de abandono da fé, né? Então, ele está dizendo, olha, não deixa de chamar a atenção dos outros. Embora vai parecer chato se o irmão te ligar, ou te perguntar por que você não está indo na igreja, né? Sabe que na verdade ele está tendo cuidado com você, né? Porque o que Caim respondeu para Deus quando Deus perguntou para ele, cadê o seu irmão, Caim? Sou lá por acaso, guardador do meu irmão? Cuidador do meu irmão? Quem não cuida mata, né? Pode matar de forma direta, mas matar por omissão, né? Porque se a gente percebe cadeiras vazias, né, que antes estavam ocupadas, e isso não nos incomoda, né, a gente está sendo diferente, né? Então é importante nós o quê? Fazermos administrações, tanto mais quanto vezes que o dia se aproxima. Que dia que está falando aqui? O dia do juízo do nosso Deus, né? Quando você voltar, estamos esperando a volta de Jesus, vai ser dia de juízo, né? E aí o dia se aproxima, e cada dia que passa, você já estava falando em várias mensagens escatológicas que a gente tem pregado aqui, que o dia já estava próximo. Irmão, cada dia que passa está mais próximo ainda. E parece que, né, o que o mundo, a mídia, as ocupações desse mundo fazem é tentar nos esquecer que o tempo está passando e o dia está chegando. Então a Bíblia fala para nós nos considerarmos uns aos outros, ter consideração uns pelos outros, para estimular para quê? Ao amor, as boas obras, né? E boas obras aqui é muito mais do que simplesmente fazer caridade, né? Também é isso, tá? Mas boas obras é a prática da vida cristã, é você viver a vida cristã. Então, eu exorto você, né? Não deixe de cultuar a Deus na sua vida pessoal e também na sua vida de prática de fé. Porque quando eles estavam querendo, aí o STF estava querendo fechar os templos, alguém explicou para eles, olha, não, mas podem cultuar através né, através do computador, através do celular. Não, a gente pode fazer alguma coisa que, um arremedo de culto, alguma coisa, uma caricatura de culto, né? Mas culto mesmo, porque há coisas que só podem ser realizadas, práticas que só podem ser realizadas presencialmente. E eu já disse que eu me convenci que, né, a comunhão, a Santa Ceia, né, não existe Santa Ceia online, né? Existe transmissão da Santa Ceia online, né? Mas você vai poder, você precisa estar presente aqui,
Tá? Então não encoraja, nem estão encorajando mais você separar pão e vinho para fazer isso. Tá? Por quê? Porque é algo que nós devemos fazer presencialmente. Amém? Então daí a importância de estarmos juntos. Amém? Amém. Glória a Deus. Eu tenho certeza que essa mensagem edificou sua vida, seu coração, né? Dá aquela chamada para a gente despertar. Não, falta pouco para a gente chegar lá, né? E a gente aí vai andar aí cambaleando, caindo, tropeçando, quase parando. Não dá. Amém? Ficar de pé.